Olá a todos do YouTube, estamos de volta para continuar a nossa leitura bíblica. Estamos no Evangelho de Marcos e hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 11. Lembrando sempre para você compartilhar esse vídeo se você conhece alguém que tem dificuldade de enxergar, não consegue ler a Bíblia, mas consegue ouvir, tem disponibilidade para ouvir no horário do almoço, na hora do banho, antes de dormir. Compartilhe esse vídeo e vamos continuar a nossa leitura então a partir do capítulo 11. No Evangelho de Marcos. Vamos lá. Ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado que ninguém montou ainda. Soltai e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e o soltaram. Alguns dos que ali encontravam disseram: Por que soltais o jumentinho? E responderam como Jesus havia dito, e eles os deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou. Muitos estenderam as vestes pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhados nos campos. Os que iam à frente dele, os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Chegaram a Jerusalém. E entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo, e ensinava-lhes dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Passando por ali de manhã, viram a figueira, seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer no que diz que se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Foram de novo a Jerusalém, e enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntavam: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu vos proporei uma só questão. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: Se respondermos do céu, ele dirá: Por que então não crestes nele? Mas se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato profeta. Diante disso responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus então lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar e construiu uma torre. Depois disso arredou-a a alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e esse mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram em uns, mataram os outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou por último, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: Esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos? Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara parábola a respeito deles, os escribas, e deixando-o foram embora. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre,
Sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo a sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que o veja. Eles trouxeram e ele disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhes: O que é de César, dai a César, e o que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. Então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, e o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que mora deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva, e suscitará descendência para o seu irmão. Haviam 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou e morreu sem deixar descendência, e o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. E Jesus disse-lhes: Não estáis errados, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estais muito errados. Um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Salvador, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: Muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. E dizia no seu ensinamento: Guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. E, sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram do que lhe sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Amém? Até aqui, esses foram os capítulos 11 e 12 de Marcos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Algumas parábolas que nós já tínhamos ouvido em Mateus, aqui Marcos também conta, se repete, portanto, confirmando, porque estavam presentes no fato, né, quando aconteceu, portanto também narraram. E Marcos fala aqui da oferta da viúva, né? E Jesus diz que ela foi a que ofertou mais. Ela ofertou apenas 2 moedinhas, mas foi a que mais ofertou, porque ofertou de tudo que tinha, enquanto os outros davam daquilo que lhe sobrava. Ou seja, como ela deu tudo que tinha, ela realmente estava agindo com fé. Ela estava dando daquilo que era para o sustento dela, mas ela tinha fé que a oferta no templo ia fazer um milagre na vida dela. E os outros davam por tradição, por costume. Não estavam com o pensamento voltado para Deus no momento de dar oferta.
porque não estava faltando, era só um momento, uma ordenança de dar uma oferta. Então, aqui nós vemos que Jesus ele não se agrada disso. Quando formos dar ofertas, os dízimos na igreja, tem que ser de coração, tem que ser de vontade própria e tem que ser com um pensamento em Deus, firme que aquela oferta que você está dando vai fazer a diferença na sua vida. Aquele sacrifício que você está fazendo de dar uma oferta tem o poder de mudar a sua vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós continuamos a partir do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Bom descanso e até amanhã.